Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanha aqui pela TV Nazaré. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso e está no ar para todos vocês mais um programa Vida Consagrada, um programa que traz sempre um testemunho vocacional do chamado de Deus, do agir de Deus, que fala com cada um de nós e age no meio de nós, no meio de todo o povo santo da igreja, chamando para uma vocação, chamando para uma missão específica. E hoje nós trazemos o testemunho vocacional de um diácono permanente de nossa Arquidiocese de Belém. Atualmente ele trabalha na área missionária São João Bosco, localizada no bairro da Sacramenta e Barreiro, aqui em Belém. Ele tem 45 anos de idade e é natural também aqui de Belém do Pará. E hoje nós recebemos o diácono Eliezer Menezes Filho. Diácono Eliezer, seja muito bem-vindo ao nosso programa Vida Consagrada. É com grande alegria que a gente recebe o senhor e vamos conhecer um pouquinho da sua história vocacional. Como vai, Alberto? Tudo bom? Prazer estar aqui. Então, na minha história, começa um pouco diferente das demais, porque, assim, na minha infância, como eu sou filho de pais mistos, papai era evangélico, mamãe católica, então decidiram não batizar os filhos em religião nenhuma, para quando fôssemos adultos escolhêssemos o que quiséssemos, E aí então eu só comecei a minha vida caminhada na igreja mesmo depois dos meus 18 anos, que como eu sou professor, e desde o segundo ano da universidade eu já dou aula, então uma aluna minha do turno da noite me convidou, para participar de uma celebração lá na paróquia São Francisco Xavier. E chegando lá, ela pediu que eu fizesse uma das leituras, E aí eu gostei da experiência. Olha e aí, só. Depois dessa experiência, conversei outra oportunidade de servir lá também. E aí conversei com o pároco, naquele tempo, Padre Gino Sala, falecido Padre Gino Sala. E aí comecei a minha caminhada dentro da igreja, já participando da equipe de liturgia. E lógico que ele me indicou para iniciar a minha vida cristã, com os sacramentos. Aí também comecei a fazer a catequese de adultos. O senhor tinha 18 anos, é isso? 18 anos. 17 para 18 anos. Já era professor, pelo que eu entendi? Não, Estava começando, ainda. estava no segundo ano da universidade. Entendi. Então, mas desde lá já fazia parte de um projeto ali no NPI à noite, que era só para adultos, dava aula para adultos. Nessa época o senhor já tinha assim alguma não tinha tido nenhuma experiência de igreja Não, ainda? assim, esporadicamente, ia à missa, Tentei, na idade correta, 10 anos, fazer catequese, mas acabou não dando certo, tive que abandonar devido a problemas familiares, e aí acabei deixando dormente aí até essa idade. Aí quando foi essa idade, o Senhor me chamou e aí já comecei a ingressar. Como é que foi essa... O senhor disse que foi através de uma leitura que o senhor foi chamado para fazer e dessa leitura surgiu o encantamento, exatamente. Como é que foi ali conhecer a igreja nessa perspectiva mais de pastoral, de trabalho? Eu sempre, assim, gosto de falar que Deus sabe do que a gente gosta, Então, Ele sempre nos encanta justamente pelo aquilo que a gente gosta. Então, sempre fui um ávido leitor, sempre gostei de ler, E também de estar como professor, de estar diante dos outros e falar, ensinar, também é uma das minhas grandes vocações. Então, ele me pegou por aí, essa experiência de estar à frente dos outros, levando um conhecimento, um ensinamento, como a palavra de Deus, foi que me apaixonou pela primeira vez, no Senhor. E aí, ingressei tudo, e quando foi final 97, final de 97, eu fiz todos os sacramentos, da iniciação da vida cristã. Olha só. Me batizei, fiz a minha primeira comunhão e já a confirmação. 2 semanas depois, eu fiz a minha confirmação. Entendi. Como foi a sua família para
para viver esse momento assim, né? Porque tu dizia que seu pai era evangélico, é Isso, isso? E a sua evangélico. mãe católica. Católico. Como é que foi ali essa recepção da sua família quando o senhor começou a dar esses passos na fé católica? Assim, graças a Deus, a minha família sempre me deu muita liberdade nesse sentido. Então, lógico que papai ficou meio enciumado, né? De eu ter escolhido o catolicismo em vez do evangélico, mas mesmo assim aceitou, né? E foi também dando apoio, né? Durante dessa minha caminhada. E, lógico, a mamãe ficou bastante contente, né? De eu ter entrado no catolicismo. E desde desse meu primeiro chamado, e no final de receber os sacramentos da iniciação cristã, o Senhor já me colocou na missão, né? Convidado pelo pároco, naquela época, Padre Gino Sala, a ser catequista. Como eu era professor, né? Ele me indicou para ser catequista. E daí engajei e, graças a Deus, não saí mais. Que bom. O senhor era professor Eu sou de quê? professor de matemática. Matemática, olha só. Da matemática para catequese, Exatamente. né? Que coisa. Então, e como é que foi essa experiência depois de já conhecer a paróquia, já conhecer as pastorais e pouco a pouco indo adentrando mais, né? Porque pela catequese o senhor foi cada vez mais conhecendo, adentrando na missão da pastoral da paróquia, né? Como é que foi isso? Aí, no caso, a equipe de liturgia eu não larguei mais, né? Depois daquela primeira experiência, sempre. E como lá a paróquia, a equipe de liturgia é muito, naquele tempo era bem voltada à juventude, tá? A maior parte da equipe da liturgia era da juventude. Então, já continuei lá, né? Junto com os meus companheiros de igreja, né? Muita gente engraçada, alegre, né? Feliz, como deve ser o cristão. E aí também fui convidado pelo pároco a fazer a experiência como catequista, né? E fui primeiro catequista para a primeira Eucaristia, depois catequista de Crisma, né? E sempre buscando o conhecimento da igreja e da liturgia em si, né? Como professor, né, eu tenho também esse lado meu de querer sempre conhecer cada vez mais o que eu estou fazendo, né? O conhecimento da igreja, ele nos leva a nos apaixonar cada vez mais, né, pela nossa igreja, pelo Cristo Senhor. Tenho uma curiosidade para lhe perguntar. Pois não. Quando a gente, né, pelo menos assim, comigo foi dessa forma, né, mas também com muita gente. Quando um jovem, né, que está ali se aproximando das pastorais, nos trabalhos pastorais e tudo mais, começa a se engajar mais, né, o padre já puxa logo assim, vai fazer uma experiência vocacional no seminário, né, para ser padre, né? Eu pergunto para o senhor, também o senhor já teve essa dúvida, essa curiosidade de conhecer o seminário, talvez até mesmo dos xaverianos, né, lá da paróquia? No caso, assim, o pároco da época, o Padre Gino Sala, ele tinha certeza que era para mim ser padre, né? Até tem uma história engraçada, né? Que no domingo das vocações, né? Aí ele, fazendo a consagração, ele perguntou, quando é que uma vez a nossa igreja vai dar o seu primeiro padre? Aí ele me olhou, você estava do lado dele, ele me olhou assim, dos pés à cabeça, né? Então, um recado mais... Bem direto, impossível, né? Mas assim, eu desde criança, minha mãe sempre fala isso, que eu sempre disse que eu queria casar, que eu queria constituir família. Então, isso sempre foi uma ideia muito clara dentro da minha cabeça, constituir uma família. Eu sempre tive esse chamado do Senhor para constituir uma família. E como, né, na Igreja Católica o padre não pode constituir uma família própria, né, então eu tinha essa
esse sentimento de querer servir mais a Deus, estar mais próximo de Deus possível. E, lógico, iniciando, né, a vida cristã, a gente não tem todo o discernimento dentro da igreja. Então, eu não conhecia o diaconato permanente, né? Mas, assim, entreguei na mão de Deus, né? Senhor, estou aqui, para que tu me chamares, eu te servirei. E ele foi conduzindo, né? Deus foi conduzindo tudo, né? Da melhor forma, né? Exatamente. E já para falar já que a gente está falando dessa realidade de vocação, né? Então, como a gente sabe, né, o diácono permanente, ele possui a sua esposa, né? O diaconato permanente, inclusive, é uma das obrigatoriedades, né? Tem que ter casado pelo menos 10 anos, né? Então, como foi que o senhor conheceu a sua esposa? Foi dentro dessa realidade de igreja? Foi dentro da escola? Como é que foi? Por incrível que pareça, na fila da confissão. Olha só. Né? Que eu conheci a minha esposa. Então, assim, já entrando dentro da liturgia da igreja, aí um dia eu estava lá na fila da confissão e eu já conhecia o irmão mais velho dela, né, o Jonathan. E ele pediu, que ela estava com pressa, né, ela tinha o compromisso, e pediu para ela furar na minha frente. Eu era o próximo da confissão, né? Se ela podia ficar na minha frente. Eu falei, não tem problema não estou com pressa. E aí já começamos a conversar, né? Ali na fila da confissão mesmo, a conheci, e daí diante nós não nos largamos mais, né? Não como namoro, primeiro com uma amizade muito forte, muito junta, próxima, né? E ficamos nessa questão de amigos, né? Na época ela tinha o namorado dela, eu tinha a minha, né? Mas aí o Senhor, né, nos quis que não desse certo esses outros relacionamentos, e aí, depois de um tempo, né, nós passamos a namorar. Até outra história bastante engraçada, né? Foi até num Renovive, se eu não me engano, de 2000. Que, né, estávamos lá, todo mundo junto, da paróquia, a gente se reunia, né, lá para ficar junto. E aí, segundo ela me contou depois, naquele mesmo dia, né, como eles moravam mais próximos, eu fiquei direto lá no Renovive. Mas eles foram em casa almoçar, né? E aí ela disse que nesse dia, me contando depois, que teve uma votação na casa dela, né? E quem foi escolhido, que eles disseram que seria um bom namorado para ela, seria eu. Olha só, votação. Por votação. E aí, que ela conta também, né, que aí naquele mesmo mês, outubro, né, final de outubro, novembro, ela pediu, né, numa novena de Nossa Senhora, que ela colocasse um rapaz na vida dela para casar. E aí, 2 semanas depois, nós começamos a namorar. Olha só, agora essa história desse namoro, vou pedir para o senhor segurar um pouquinho aí, que vai contar para a gente já já. Nós estamos aqui no nosso programa Vida Consagrada com o diácono Eliezer. Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural, tomar um cafezinho e voltamos já já. Não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de televisão, comigo, seminarista Alberto Cardoso, e também com a presença do nosso querido amigo diácono Eliezer, que está contando um pouquinho da sua história vocacional. A gente falava, né, diácono, no bloco anterior, sobre essa experiência que o senhor teve de conhecer a sua amada esposa, né? E aí eu queria entender como é que foi, então, depois dessa votação que foi feita na família dela, né? Como foi que, então, para, de fato, para que Deus fosse conduzindo tudo da melhor forma para, de fato, convergir ali para o matrimônio? Assim, eu sempre tenho para mim que Deus sempre age na hora certa na nossa vida, né? E neste período eu ainda estava, como você perguntou agora, na questão da dúvida. Padre, casamento, né? Mas, como eu lhe disse, sempre na minha cabeça sempre foi clara a vocação do matrimônio. E aí nós começamos, né, durante esse período o nosso namoro, e aí, lógico, durante a convivência, né, a gente sempre procura aprofundar, conhecer mais a pessoa, né, e, lógico, com algum tempo, né,
eu sou meio apressado, né? Então, com pouco tempo já, né, eu já tinha certeza que ela seria uma boa esposa. E aí eu a pedi em casamento, com 3 meses de namoro. Já estava Né? tudo certo, né? É, Deus já estava já chamando estava ali, era agindo. aquilo. E lógico que ela respondeu não. Olha, 3 meses de namoro, sério? né? E aí a gente, né, continuou namorando, né? Não, porque é muito cedo ainda para casar, né? Ah, tudo bem. Continuou o namoro. E foi amadurecendo mais. E aí, depois de mais uns meses, eu pedi ela pela segunda vez. Aí ela me deu um pode ser. Aí eu falei, Já opa, tá melhorou um pouquinho. melhorando, né? Do não pro pode ser já melhorou um pouco mais, né? E aí continuei, né? Continuamos o nosso namoro. E aí, quando foi pela terceira vez, aí ela sim disse o sim. E aí nós, com esse tempo de namoro, noivado, 1 ano e meio depois, nós casamos, Foi em que ano o casamento de em vocês? 2001. Foi lá na paróquia São Francisco? Não, porque ela sempre, como ela pediu, né? Teve aquele pedido para Nossa Senhora, queria casar numa paróquia de Nossa Senhora. Então nós casamos ali na paróquia, no Santuário de Fátima, né? No só. dia 15 de dezembro de 2001. Né? E aí Deus nos abençoa com este primeiro chamado à vida matrimonial. Né? Que é chamado de Deus, né? Tanto Exatamente, quanto o vocação sacerdócio, com tanto quanto a vida sacerdócio, religiosa, né? né? Eu costumo sempre dizer que o padre é que vai ter a família mais numerosa, né? Que quando ele casa com a realidade da igreja inteira. Exatamente. Quando ele tem uma paróquia, ele tem vários filhos, dependendo da paróquia, milhares de filhos, né? Centenas de pessoas ali dentro da sua área paroquial. E nós, como sacramento do matrimônio, nós vamos viver uma realidade um pouco mais particular da que a do sacerdote, né? Como nós sabemos da nossa igreja, né? O marido e a esposa, eles vivem também esse lado sacerdotal dentro do seu lar, né? Então, é um chamado extremamente importante. Infelizmente, na sociedade de hoje, esse chamado já não é mais tão importante para as pessoas. Mas com o nosso trabalho dentro da igreja, como diácono permanente, como sacerdote, como seminarista, nós estamos sempre tentando reconquistar as pessoas para esse chamado tão importante que é o chamado matrimonial. Com certeza. E depois dessa realidade própria do matrimônio, né? Teve o casamento ali em 2001, né? Sim. Como é que foi então que foi surgindo ali no seu coração? Certamente a sua vida foi seguindo, né? Sim. Profissional, né? A vida de professor e tudo mais. Mas como é que foi surgindo ali o chamado para o diaconato permanente, né? Como é que foi que essa realidade foi se apresentando para o senhor pouco a pouco? Continuamos, como nós nos conhecemos na paróquia São Francisco Xavier, né? Nós continuamos lá como catequistas, como membros da liturgia e continuamos. Então, eu sempre senti esse chamado maior e sempre conversei isso com ela, né? Deus, eu queria estar mais próximo do serviço a Deus, né? E nesta altura já tinha ouvido falar no diaconato permanente, mas não tinha tanto conhecimento a respeito. E foi mais ou menos na época que voltou o diaconato permanente aqui na nossa arquidiocese. E então em 2006, 2007 mais ou menos, eu fui fazer um curso para catequistas lá na CNBB. Né? Nós fomos convidados da nossa paróquia a representar lá. E o último dia do curso, que foram 3 dias de curso, no último dia, quem deu o curso para a gente foi o diácono Silvio, né? Ele tinha se ordenado diácono recentemente e ele foi lá dar uma palestra para a gente. E aí dá aquele estalo na nossa cabeça. É isso.
É esse o caminho, né, de eu conseguir responder a Deus esse novo chamado dele. Sentia no coração esse chamado, né, e não sabia Não direito sabia o que como era. agir, né? Não conhecia ainda o diaconato permanente direito, né? Já tinha ouvido falar, mas então, quando ele colocou a história dele, eu tive essa certeza no meu coração. É isso que Deus quer de mim. Tanto é que no final da palestra, né, durante a palestra, eu falei para ele, olha, é isso. Né? Então, no final da palestra, nós fomos conversar com ele a respeito do diaconato. Ele me falou uma frase que eu guardo até hoje. Fala com teu pároco e deixa nas mãos de Deus, que na hora certa Ele vai te chamar. E aí, continuei, né, meus serviços na paróquia, e aí quando foi em 2008, o papai veio a falecer, né, fez a sua Páscoa. E aí eu tive que ir morar com a minha mãe para dar assistência a ela, né, nesse período, logo pós a Páscoa do papai. E aí eu tive que trocar de paróquia, né? Aí fui justamente ali para a paróquia São José, no bairro do Marizal, né? Aí lá comecei a engajar, mais precisamente começamos a participar da comunidade São Vicente de Paulo, né? Ali na Diogo Moya. E lá eu recebi os primeiros chamados a me aprofundar mais na fé, né? Fui convidado a ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, eu e a minha esposa. Primeiro ela, né, que ela sempre teve o sonho de ser ministra. Então ela foi chamada, e aí no dia do curso, né, ela tinha esquecido o material, ela falou, traz aqui para mim na igreja o caderno, que eu esqueci o caderno. Aí eu fui, normal, né, camisa sem manga, bermuda, e aí lá o padre Virenberg, na época pároco do São José, aí ele falou, vim trazer aqui o material para minha esposa. Não, por que você não fica e faz o curso também? Eu fiquei. Olha de só camiseta como é que é, e bermuda e chinela e fiz a primeira, o primeiro parte do curso, né? No outro dia, lógico, já fui um pouquinho mais apresentável para o curso. Mas é assim, eu sempre tive essa certeza, né? Eu não digo não para Deus. Né? Então, quando as pessoas me convidam para alguma coisa a respeito da paróquia, eu podendo ir, né, não tendo compromisso de trabalho ou de família, eu procuro não dizer não. Então, se Deus me chamou, Ele vai me capacitar. Né? Tem aquela frase, né, famosa, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Exatamente. Então, eu sempre vou me deixando guiar pelas mãos de Deus. Se Deus quer para mim, não, agora tu vai para ali, não, agora tu vai trabalhar com isso aqui. Então, eu sempre estou disposto a fazer aquilo que Ele me coloca diante de mim, né? Eu, graças a Deus, tenho sempre conseguido êxito naquilo que Deus me coloca diante, né? Os desafios que Deus me coloca diante. Então, fiz o curso, me tornei ministro ordinário da Sagrada Comunhão e uns 7 meses depois de ministro, o padre Virenberg me convidou para entrar. Olha, Eliezer, vai ter, abriu o chamado para a escola diaconal, tu não quer fazer? Eu, pois não, padre, na hora. Interessante que não foi nem o senhor que foi lá se oferecer, né, para dizer que queria, né? Ele mesmo chamou, o padre mesmo chamou. Ele, na verdade, os outros tinham um irmão já, diácono Francisco Damião, né, lá da paróquia São José. Ele me perguntou, Eliezer, quanto tempo tu é casado e tal? Eu fiquei meio confuso com as perguntas. Eu falei, tanto e tal, respondi para ele, né? Nem me passava pela cabeça que ia ser chamado para o diaconato. E aí, no final de semana, olha, o padre quer falar contigo. Estava escalado, né, na liturgia para ser ministro durante a celebração. Olha, o padre quer falar contigo. Pois não, padre, olha, eu estava abrindo, não quer? Aí é aquela questão, né, olha, era domingo, tu tem até quarta-feira para juntar toda a documentação e levar lá na... Já assina na correria, assim, para resolver. Exatamente, que coisa. No seminário lá, São Pio X lá.
no centro de formação. Então tem até quarta-feira para levar. Aí comecei a correr atrás da papelada, com a graça de Deus consegui. E aí ingressei na escola diaconal aí Foi em que ano que o senhor no ano iniciou? de 2014, para fazer o propedêutico, né? Que a escola diaconal Santo Efrem, né? Ela tem 6 meses de propedêutico, 4 anos de curso de diaconato, né? Para diácono permanente, e aí depois ficamos aguardando o seu arcebispo marcar a data para ordenação. Bom, e esse Então, assunto da ordenação eu já vou pedir para o senhor segurar com aí. certeza. Já vamos contar já para você que está nos acompanhando aqui pela TV Nazaré. Hoje recebemos o diácono Eliezer Filho, que está contando um pouquinho para a gente da sua história vocacional, do seu testemunho de vida, do agir de Deus na sua vida. Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e voltamos já. Não sai daí. E voltamos com o nosso último bloco do nosso programa Vida Consagrada de hoje, recebendo o diácono Eliezer Filho, ele que é diácono permanente na nossa Arquidiocese de Belém. Atualmente trabalha na área missionária São João Bosco, lá no bairro da Sacramento e também no Barreiro. E diácono, a gente falava no bloco anterior dessa experiência que o senhor teve de ser chamado para a escola diaconal pelo padre Irenberg, né, que era pároco na época da paróquia de São José, aqui na Doca. Depois dessa experiência de formação, né, os 6 meses de propedêutico, os 4 anos de estudo na escola diaconal, então no dia 15 de agosto de 2019, o senhor foi ordenado diácono, então, Sim, por Dom Alberto, Dom né? Alberto. Como é que foi essa experiência da ordenação diaconal, receber o sacramento da ordem? Assim, eu sempre costumo dizer que, assim, um dos dias mais felizes da minha vida, né? Aquela sensação de que você está fazendo aquilo que Deus quer, né? Completar aquele sentimento de que faltava alguma coisa na sua vida, né? A sua vida está feliz, você tem família, tem filhos, tem trabalho, mas sabe que está faltando alguma coisa, tem alguma coisa que não está completo ainda, né? Então, eu tive essa sensação de completude no dia da minha ordenação, mais precisamente durante a ladainha de Todos os Santos, que a gente se prostra, né, e fica de cabeça baixa, aí vai passando um filme da nossa cabeça, né? Você vai sentir isso com certeza, né? No dia 15 de agosto dia 15 também. de agosto também, né? E assim, é uma sensação maravilhosa e indescritível. Você saber que você está ali não porque você quer, mas porque você foi chamado. Você está apenas respondendo a Deus aquilo que Ele lhe chamou. Então, você tem aquela sensação, foi para isso que Ele me criou. Foi para isso que Ele foi cuidando de mim. Né? Passa um fio na nossa cabeça, porque a gente vai vendo o agir de Deus durante toda a nossa vida. Ele vai lhe guiando, né? Eu sempre faço, às vezes, uma comparação, que eu trabalho muito com a juventude, né? Que comparando com se Deus fosse o GPS da nossa vida. Quando a gente está num aplicativo, está num carro, que você dobra num lugar errado, o que o GPS faz? Ele recalcula a rota para aquele ponto que você tem que ir, tem que chegar. E eu comparo muito o agir de Deus com isso. Quando você se desvia do caminho, Deus recalcula a rota para que você chegue naquilo que Ele sabe que vai fazer você feliz, que vai fazer você completo. Então, você vai cada vez mais chegando próximo ao seu destino e você vai tomando consciência de tudo aquilo que Deus tirou, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus te ensinou para te chegar onde você tem que chegar. E você chega nem adiantado, nem atrasado. Você chega sempre
na hora certa. Aquilo que o senhor falava anteriormente, né? Chamado de Deus que acontece, né? Na hora certa, no momento certo, né? Nas ocasiões certas, né? E eu pergunto como foi a esposa ali, né? Porque a gente sabe que para ser diácono a esposa tem que permitir, Sim. né? Como foi para ela participar desse momento da ordenação também, viver junto com o Senhor, a família de modo geral, viver junto, né? Esse momento. Assim, dentro do diaconato permanente, a família é uma das coisas principais. Não porque ela vai viver o sacramento com a gente, mas porque ela é a nossa fortaleza, né? Ela é a nossa rocha. Então, por exemplo, eu passei por situações durante os meus 4 anos de diaconato, que eu estava lá, que a gente entra sexta-feira à noite e sai domingo. Então, dorme lá no seminário, passa lá, né? E está com situações aqui fora, filho doente, coisa, e a cabeça fica aqui, lá, aqui, lá, aqui, lá. O que vai fazer, O que vai fazer? Falta, não falta? Não, vai que eu seguro aqui. Qualquer coisa, eu te mando uma mensagem, te ligo, e aí a gente vê as providências que a gente vai tomar. Então, a esposa, a minha esposa sempre foi um local, uma firmeza dentro do meu diaconato. É até hoje, né? Porque, por exemplo, eu ir para a área missionária, né? Eu moro ali no Souza, aí vai lá para Sacramento e se ausenta de casa, então ela tem que assumir. Então, a realidade da esposa e da família em si, ela tem que ser um porto seguro para o diácono. Não é à toa que a esposa, né, ela tem que escrever 3 cartas. Primeira carta é consentindo que o marido entre na escola diaconal, né? A segunda é durante o curso, se ele pode continuar ou não. E a terceira e última é na ordenação. Se a esposa não escrever autorizando, né, o marido a participar, o senhor arcebispo Dom Alberto pede a carta, né? Então ela tem que escrever, e não pode ser digitada, tem que ser de próprio punho. Então, ela tem que escrever, né, tudo direitinho. Até hoje eu não sei o que ela escreveu na carta. Você me ensinou, eu entreguei do jeito que estava, então, né, mas com a graça de Deus nós conseguimos. E os filhos também, a gente vê que quando a gente vai se dedicando às coisas de Deus, Deus vai agindo não só na nossa vida, mas na vida de toda a família. Exatamente. Então, nós temos sempre, graças a Deus, minha filha é coroinha, né? O meu filho amanhã, tem 6 anos, o menor, vai ser guarda agora, da paróquia de São João Paulo II. Então, a gente vai caminhando, Deus vai agindo. Isso é bonito. Então, depois dessa experiência da ordenação, né, o senhor foi então provisionado para a área missionária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Canaã, em Marituba. Sua primeira provisão de diácono. Como é que foi para o senhor? Foi uma realidade de missão? Lá que eu aprendi a ser diácono, né? Porque quando a gente faz a escola diaconal, a gente recebe toda a teoria. Mas aí, depois da ordenação, é que a gente vai juntar a teoria à prática, né? Como eu disse, a questão do agir de Deus. É como a gente é professor. Professor, a gente passa 4 anos estudando numa universidade, sai de lá com 1001 ideias da maneira de ensinar, mais fácil, mas quando a gente vai para a realidade da sala de aula, a gente tem que começar a mexer aí nessa realidade que é bem dificultosa. A mesma coisa lá. Sabia toda o conhecimento por trás do diaconato, todo não, né? Exagero, né? Mas uma boa parte. E na prática, a prática é que vai aperfeiçoar, que vai lapidar a gente dentro da missão da igreja. Então, eu sou muito agradecido a Deus a ter essa realidade de missão, porque é como o Papa Francisco diz, né? Ele quer os ordenados com o cheiro das ovelhas,
você estar diretamente ligado ao povo, fazendo visitas, ensinando os primeiros passos, como uma área missionária, né, com objetivos de se tornar paróquia, você ensinando, você ir motivando, você ir formando lideranças, vendo as pessoas que conseguem ajudar nessa missão, né? Lógico que eu não estava sozinho, ao meu lado tinha, né, o diácono Clóvis Bentes, e a gente vai dividindo, vai conversando, vai vendo a melhor maneira de agir, de como colocar essa realidade da igreja dentro da área missionária. Eu acho uma das experiências dentro da igreja mais enriquecedoras. Uma escola, né? Uma escola. Com certeza. Depois do Canaã, o senhor foi para área missionária São Vicente de Paulo, na Pratinha. Fiquei 3 anos na área missionária São João Bosco, né? E alguns, né, 9 meses mais ou menos na área missionária São Vicente de Paulo, né? Lá com 9 meses mais ou menos. Isso, mais ou menos. Diácono Tavernar e o padre... olha, agora esqueci Danilo? o nome. Não. Bom, depois lembro o nome do padre. Agora fugiu, peço perdão a ele. Né? E dentro dessa realidade também, né? Como professor, gosto muito da parte de formação. Então comecei esse caminho lá na São Vicente de Paulo. E também uma realidade, só que um pouco mais estruturada do que a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Que é uma realidade que ainda está em construção, capelas, essas coisas. Lá na Pratinha, né, nós já temos tem uma estrutura um pouco melhor. Sim, sim. Em relação às capelas. E depois, esse ano, então, iniciou o trabalho na área missionária São João Bosco, na Sacramenta, junto com 2 padres providentinos, recém-ordenados, né? Padre Jonathan, Padre Igor e Diácono Edivar, que agora recentemente foi para a área missionária Nossa Senhora da Esperança, ajudar o Padre Glauco, e o Diácono Ari Osvaldo, né, que estamos lá na área, né, São João Bosco, né? E aí é uma outra realidade completamente diferente, né? Então, lá eu fui convidado pelo nosso arcebispo auxiliar, né, Dom Antônio de Assis, a trabalhar com a juventude, um trabalho mais voltado para a juventude. E como na realidade sempre da área missionária, que o grande objetivo das áreas missionárias é o quê? Depois se tornar paróquia, né? Então, lá nós estamos começando esse trabalho, assumi agora justamente no dia de São João Bosco, né, dia 30 de janeiro, nós fomos apresentados, os padres empossados, e aí começando esse trabalho agora lá com a juventude. Que maravilha. Certamente, né, alguém do seu carisma, né, alguém do seu perfil, certamente deve encontrar muitos desafios, com certeza, mas também muitos corações abertos a querer trabalhar, a querer ajudá-lo, né? E certamente alguém como o senhor vai colaborar muito, né, com essa realidade da juventude, né, que é, como o Dom Antônio sempre fala, né, o futuro da igreja, né? Se nós queremos depois, né, termos famílias católicas, precisamos cuidar dos nossos jovens hoje, né? E por isso aí tantos eventos, né, que animam e incentivam cada vez mais a nossa juventude. Por isso é muito importante. Então o senhor tem nas mãos aí uma missão, uma pérola, uma pepita de ouro muito preciosa, né, pelos olhos dos nossos bispos, da nossa igreja, e certamente o senhor tem muito a colaborar com esse povo lá. Sempre colocando sempre o trabalho, sempre a realidade nos ensinamentos da igreja. A igreja e Cristo e a igreja são os melhores ensinamentos que nós podemos passar, principalmente à juventude, né? Uma área missionária salesiana por excelência, né? Devido ao santo padroeiro, eu que trabalho, né, numa escola salesiana, sou professor do Estado, mas tenho a graça de trabalhar na escola salesiana do trabalho, pelo Estado.
Olha só. Então, juntei ali. Tanto é que muitos dos meus jovens que estão lá na área missionária são meus alunos na escola, né? Então já sabiam que eu era diácono, né? Mas quando chega lá e já, olha, professor. Que graça. Então é sempre bom, diácono, gratificante. eu teria outras coisas para lhe perguntar, mas o nosso tempo já está chegando no finalzinho. Eu agradeço muito a sua participação no nosso programa de hoje. Leve o nosso abraço para a sua família. Então, não falei para você falar agora no começo, né? Conheço o diácono Eliezer já há muito tempo, antes dele ser diácono, quando eu fiz pastoral aqui na paróquia de São José, na Doca, né? Na minha época de filosofia. Então, é uma família que eu tenho um carinho muito especial, trago muito afresco no meu coração, todos vocês. Então, que Deus abençoe, né, o senhor, sua família, sua vocação ao diaconato, e eu rezo pela sua missão, rezo pela nossa, e a gente continua levando o Evangelho de Cristo a todos os cantos. Amém. Né, como eu sempre te falo, né, acompanhando esse teu caminho aí dentro do teu seminário, né, desde aquele tempo do São José, agora eu já até brinco contigo, né, já sinto cheiro de padre novo, né, com a sua ordenação final do ano. Realmente, o carinho que você tem pela gente é o mesmo carinho que nós temos por você. Eu, particularmente, eu e a minha esposa te consideramos um filho, né? Que nós conhecemos e estamos acompanhando, mesmo que às vezes de longe, sim, mas estamos sempre acompanhando, né? E é isso. Que bom, que bom. Entregue-se na mão de Deus que Ele fará o resto. Para frente com alegria. Com certeza. Obrigado, diácono. Deus abençoe o senhor. Deus Esse abençoe. foi o nosso programa Vida Consagrada de hoje. Agradeço o carinho da sua companhia. Para você rever os nossos programas, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.